Você já parou para pensar, e se o livro do Apocalipse revelasse, bem na sua cara, os 8 perfis exatos de pessoas que o céu vai simplesmente ignorar? Não é sobre pecados aleatórios ou erros bobos, é uma lista chocante, direto do capítulo 21, que separa os que herdam a eternidade dos que acabam no fogo eterno. Imagine descobrir se o seu maior medo, ou aquela hesitação que você esconde, te coloca nessa lista negra. E o primeiro é algo que todo mundo sente um dia, mas poucos admitem. Fique comigo até o fim, porque eu vou desmascarar cada um desses 8 tipos, com histórias reais que vão te fazer perguntar: sou eu ou ainda dá tempo de mudar? E vamos mergulhar nesse alerta divino que pode salvar sua alma. Você não vai querer perder o que vem por último. É de arrepiar. O primeiro tipo, os medrosos espirituais. Imagine o dia do julgamento final. O céu se abre, mas seu nome sumiu do livro da vida. Apocalipse 21:8 não poupa palavras, mas os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Chocante, né? E o topo dessa lista sombria, os covardes. Não aqueles que tremem em uma tempestade passageira, mas os que congelam na hora H da fé. Pense nisso. Covardia aqui não é só pavor de uma sombra, é aquela traição sutil da alma, quando você vira as costas para os princípios eternos de Deus, optando pelo atalho cômodo. Em vez de erguer a bandeira de Jesus com orgulho, eles navegam na maré da aprovação humana, fugindo de brigas, caçadas ou qualquer espinho que venha com a ousadia de clamar seu nome e trilhar seus caminhos. E se eu te disser que isso não é teoria distante, volte no tempo para o caos do Império Romano, quando o Apocalipse foi rabiscado em segredo. Cristãos das 7 igrejas da Ásia Menor acordavam com o terror de arenas sangrentas, calabouços fétidos ou bolsos vazios por ousar crer. A pressão? Sufocante. Roma exigia reverência ao imperador como Deus, festas pagãs cheias de ídolos falsos. Negue Jesus, ganhe paz ilusória. Mas Apocalipse 21:8 era um soco no estômago, um grito rouco: não vacile, fique de pé. Era o combustível para almas acuadas, lembrando que o trono final é de Deus, não de César. Persevere e a coroa eterna te espera na glória do seu reino. Agora pause e reflita. Sua vida ecoa essa firmeza ou o medo do o que vão pensar te paralisa? Essa fraqueza espiritual não é só fraqueza, é um voto de descrédito na grandeza invencível de Deus. Ela expõe um coração acorrentado ao pavor do agora, ignorando o escudo do que Cristo já conquistou na cruz e a aurora radiante que ele jurou no amanhã. E aí, pronto para encarar o próximo da lista? O segundo tipo, os descrentes obstinados. E se eu te contar que o segundo perfil nessa lista fatal não é sobre quem tem dúvidas passageiras, mas sobre quem vira as costas de propósito para o amor infinito de Deus? Apocalipse 21:8 não perdoa os descrentes, aqueles que teimam em ignorar a luz da verdade eterna. Não confunda como uma busca honesta por respostas. Essa pode até fortalecer a sua jornada espiritual. Aqui, falamos de uma recusa deliberada, uma barreira erguida contra as fundações da crença cristã. É optar por uma existência vazia, fingindo que o Criador não existe, que seu carinho inabalável e o resgate heróico de Jesus na cruz são meras ilusões. Essa descrença vai além de um não sei intelectual. É uma traição do coração, uma falha em se render ao Deus que brilha na vastidão do universo e coa nas páginas sagradas e explode em glória através de Cristo. Viver assim é como navegar num oceano sem bússola, negando as promessas que poderiam ancorar sua alma. Volte no tempo comigo. Nas 7 igrejas da Ásia Menor, o ar cheirava a perigo. Forças sombrias minavam a confiança em Jesus, não só entre os pagãos romanos, que cuspiam no Evangelho, mas infiltrando-se nos fiéis com misturas religiosas tóxicas, ensinamentos falsos e pressões para diluir a lealdade ao Rei dos Reis. A descrença se disfarçava de tolerância, aceitando ideias que diluíam o puro ouro da Boa Nova. Resistir exigia uma valentia feroz, um escudo de convicção para blindar a essência de Cristo contra as sombras. E hoje,
Ah, amigo, o barulho é ensurdecedor. Vozes modernas gritam para sufocar a palavra autêntica, plantando sementes de dúvida em corações distraídos. Mas e você? Já parou para checar se essa semente brotou no seu jardim? Fique atento, porque o que vem a seguir vai te chacoalhar ainda mais. Agora, o terceiro alerta que ecoa como um trovão: os repugnantes, aqueles cujas vidas fedem à podridão perante a pureza imaculada de Deus. A expressão grega pinta um quadro vívido. Indivíduos cujos atos colidem de frente com a santidade divina, tornando-os inaceitáveis no tribunal celestial. O que os torna assim, no cerne, é abraçar a sujeira do mundo, trilhar caminhos que pisoteiam o nome de Deus de propósito. São hábitos que as Escrituras denunciam com veemência, ecos de uma rebelião que prioriza caprichos egoístas sobre os decretos eternos. No coração do Apocalipse, esses rejeitados são os devotos da fera maligna, os que bebem do veneno da grande Babilônia, símbolos de corrupção que contaminam tudo ao redor. A Bíblia não economiza em exemplos, catálogos de horrores que não só violam as leis divinas, mas envenenam a criação e destroem comunidades inteiras. Não é tropeçar em fraquezas humanas, é marchar obstinadamente contra a vontade revelada de Deus, escolhendo o caos sobre a ordem celestial. Pense nos primeiros leitores, imersos no caldeirão pagão da Ásia Menor no século I, cercados por uma cultura que glorificava o imoral, promovendo tudo o que Deus abomina. O ultimato do Lago de Fogo? Um alerta urgente. O Senhor não engole o mal indefinidamente. Era um chamado à ação para os fiéis se isolarem daquela podridão, mantendo-se puros. E para nós, aqui e agora? Essa mensagem acende um fogo interior, não de terror, mas de paixão por uma vida santa que espelha a majestade e o afeto de quem nos resgatou. Imagine transformar repulsa em reverência, um passo de cada vez. Pronto para o quarto da lista? O quarto tipo, os homicidas. E se o quarto nome nessa galeria de sombras fosse daqueles que profanam o sopro divino na humanidade? Apocalipse 21:8 não titubeia: os homicidas, os que ceifam vidas como se fossem ervas daninhas, ignorando que cada alma carrega o selo eterno de Deus. A Escritura grita alto: a existência humana é um presente intocável, um espelho da glória do Criador. Roubar isso não é só um golpe contra um corpo, é um soco no coração do Altíssimo, uma afronta à sua assinatura invisível em nós. Mergulhe no furacão do século I. As 7 igrejas da Ásia Menor pulsavam sob o jugo romano, uma máquina de ódio que não só virava o rosto para os cristãos, mas os esmagava com fúria cega. Perseguições ferozes, socos nas sombras, correntes geladas, lâminas afiadas, transformavam fiéis em mártires, cujas vozes ecoavam como trovões. Mártires, sim, testemunhas na língua original. Heróis que sangravam para provar que seguir Jesus valia cada gota. Ao apontar os assassinos para o abismo flamejante, o Apocalipse não era vingança barata, era um rugido de justiça, um abraço aos oprimidos, prometendo que o sangue gritado da terra não seria esquecido. Para aqueles santos machucados era farol na escuridão. Deus vê, Deus julga, Deus restaura. Num mundo onde o mal ri alto, essa visão final de equilíbrio divino era bálsamo. Lembrei-te de que o equilíbrio pode demorar, mas chega como avalanche. E você, já sentiu o peso de uma injustiça assim? Segure firme, porque o quinto da lista vai cutucar feridas que muitos escondem. Ah, e prepare o coração para o quinto. Os devassos, os que dançam na lama da lascívia, traindo o laço casto que Deus sonhou para nós. Numa era onde, certo, vira areia movediça, a palavra de Deus é o rochedo inabalável, traçando linhas nítidas entre o santo e o profano. Essa impureza listada no Apocalipse não é mero deslize, é uma praga que apodrece o ser por dentro e envenena o vínculo íntimo que o pai anseia com seus filhos.
uma traição que arrasta almas para o vórtice ardente. Retroceda às ruas ferventes das províncias romanas. Cristãos nadavam num mar de excessos, onde a cultura não só piscava o olho para o vício, mas o coroava em festas pagãs, rituais sujos que celebravam o caos carnal. Para os fiéis era uma batalha diária, recusar o convite venenoso, erguer-se contra o corrente que arrastava multidões. Mas o Apocalipse cortava o ar como espada. Os impuros, condenados, eram um tapa na cara do pecado, mas também um sussurro de vitória para os que resistiam, prometendo um banquete eterno de pureza e abraço divino para os vencedores. Hoje, ecoa o mesmo desafio. Em meio ao barulho que normaliza o proibido, essa advertência acende uma faísca de ousadia. Não tema o julgamento. Abrace a chama da santidade por puro amor ao resgatador. Imagine sua vida como um hino vivo de honra. O sexto vai te deixar sem fôlego. Fique ligado, isso aqui só melhora, ou piora, dependendo do seu ponto de vista. Agora, respire fundo, porque o sexto da lista mergulha no abismo do proibido, os encantadores, aqueles que flertam com o invisível para roubar o cetro que só Deus empunha. Apocalipse 21:8 os arrasta para as chamas sem piedade. Por que o pecado nos arrasta para esses atalhos sombrios? É a fome humana por domínio sem amarras divinas. Qualquer truque para invocar o além, dobrar forças ocultas ou desvendar segredos, tudo ignorando a coroa soberana do Criador. A Escritura não vacila. Desde os rolos antigos do Pentateuco, o véu do oculto é rasgado como ilusão perigosa. Mas o veneno real não é o ritual em si, é o veneno no peito, uma revolta teimosa contra a confiança no provedor eterno, uma garra proleme que só cabe nas mãos de Deus. No Novo Testamento, Paulo não poupa palavras em Gálatas 5, enfiando a feitiçaria na pilha das rebeliões carnais que barram o portão do reino celestial. Imagine, em vez de se curvar em oração, eles barganham com espíritos errantes, trocando a luz por labaredas falsas. E nas ruas empoeiradas da Ásia Menor, o ar zumbia com sussurros de magos e amuletos, tecidos na teia de cultos gregos e romanos, rituais misteriosos que prometiam controle sobre o destino, corações alheios ou demônios caprichosos. Para os cristãos acuados, era uma armadilha reluzente. Por que se apegar a um Salvador invisível quando um feitiço jura vitórias rápidas? Mas o Apocalipse troveja de volta. Sua força? Um impostor. Abrace o escudo de Jesus, a oração como arma, a autoridade do Filho para esmagar tempestades. Os manipuladores das trevas? Precipício ardente. Os resgatados? Portais da Nova Jerusalém, dançando na luz eterna. E se uma faísca assim piscou em você? Hora de apagar antes que queime tudo. Direto no calcanhar disso, o sétimo golpe, os bajuladores de ídolos, os que coroam rivais no trono do coração, a tentação ancestral que morde gerações, trocar o eterno por ecos vazios, erigir altares a fantasmas que prometem, mas devoram. Nas páginas sagradas, idolatria não é só ajoelhar ante estátuas frias, é entregar o cetro da alma a qualquer impostor, ouro tilintante, tronos de poder, laços que sufocam ou espelhos vaidosos. Quando o eu ou o meu eclipsam Deus, nasce um Deus falso, faminto por lealdade roubada. Pinte o cenário do primeiro século. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, fortalezas de falsos panteões, com colunas erguidas a Zeus o trovejante, Artemis a selvagem, Apolo o dourado. Templos grandiosos, altares fumegantes, festas que viravam orgias cívicas. Participar era selo de bom cidadão. Cristãos presos no fogo cruzado. Sua devoção exclusiva a Cristo os marcava como rebeldes. E o golpe final? O imperador como Deus encarnado, incenso forçado como teste de obediência, punhal na recusa. Negar era o caminho da cruz, literal ou figurada. Por isso, o Apocalipse crava a lança. Idolatrar, caminho para o inferno flamejante. Era um escudo aos fiéis, um veredito aos desviados. Só o Deus vivo merece o hino, e sua justiça coroará os leais com imortalidade. Hoje, seus ídolos sussurram em telas e carteiras. O que reina no seu altar? Um chamado à revolução espiritual. Destrua os falsos reis e dance livre. O oitavo é o fechamento explosivo dessa lista. O que você faria se ele te olhasse no espelho? Não sai agora. E agora, o clímax dessa contagem sombria. O oitavo e final, que fecha o círculo com uma lâmina afiada. Os tecelões de falsidades. Os que tecem redes de ilusões para sufocar a luz.
Apocalipse 21:8 sela no abismo sulfúrico, porque a mentira não é só uma farpa contra quem confiamos, é um motim contra o cerne da realidade divina, uma porta escancarada para o caos. Mas vá além das palavras vazias. Esse alerta abrange os arquitetos de doutrinas torcidas, os que espalham veneno disfarçado de sabedoria, desviando almas do farol do Evangelho. Pense nas 7 igrejas da Ásia Menor, banhadas em um mar de enganos, falsos arautos e guias espirituais que serpenteavam, prometendo atalhos para o céu enquanto cavavam tumbas. Heresias como névoa densa ameaçavam engolir a pureza da fé, distorcendo o mapa da salvação e rachando os alicerces cristãos. Rotulá-los como mentirosos, destinados às chamas, era um veredito trovejante. Mexer com a verdade é brincar com o fogo eterno, comprometendo o tesouro da crença autêntica. E não parava aí. As correntes sociais apertavam como algemas, sussurrando para os fiéis: esconda sua chama, finja a lealdade, evite o chicote da rejeição. Mas desde o alvoreço da aliança divina, a honestidade é o pulso da conexão entre o Criador e sua criação. Em João 14,6, Jesus proclama: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade não é moeda de troca ou lição de etiqueta, é a essência de Cristo, um farol para trilhar seus rastros e ecoar seus sussurros. Em contraste, a falsidade carrega o cheiro de trevas. As Escrituras a ligam ao inimigo, o grande impostor. Em João 8,44, Jesus o desnuda: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mentir é dançar ao ritmo do destruidor, alinhar o coração com o caçador de almas, trocando a liberdade por correntes invisíveis. E se uma teia assim se entrelaçou na sua história, pare agora, a luz ainda penetra em sombras. Mas eis o raio de sol que perfura essa nuvem pesada. Diante dessa galeria de destinos selados, onde o abismo engole os que viram as costas para o Salvador, uma porta reluzente ainda se escancara hoje. Os trovões de juízo ecoam, sim, mas entrelaçados a um cântico de clemência, um convite urgente ao virar de página. O horror das labaredas contrasta com o banquete da nova criação, céus refeitos, terra renovada, onde a alegria transborda como rio sem fim. Para os medrosos, Jesus é o leão que ruge coragem, sua presença um muro inabalável que carrega os seus até o último suspiro. Aos descrentes, ele é o pioneiro da confiança autêntica, tecendo fé do nada. Para os repugnantes, sua pureza é o banho que renova, lavando o passado em rios de graça. Para os ceifadores de vidas, ele devolve o fôlego eterno, tecendo restauração do pó. Para os devassos, sua santidade é o bálsamo que cura feridas profundas. Para os encantadores, ele desdobra o verdadeiro arsenal de poder e insight divino. Para os bajuladores de falsos tronos, Cristo é o retrato vivo do invisível, onde a glória do Pai explode em plenitude. E para os tecelões de mentiras, ele é a verdade que rompe grilhões, libertando para voar. Incrível, não? O abismo do erro humano é vasto, mas a torrente da misericórdia divina é um oceano sem margens. O Evangelho não é lamento de derrota, é hino de reviravolta, um farol na tempestade da rebeldia. As próprias palavras sagradas juram: confesse as falhas, e o justo e fiel perdoa, polindo a alma de toda mancha. A cruz de Cristo, um portal cósmico, arranca o cativo das masmorras escuras e o planta como herdeiro da cidade de ouro, a Nova Jerusalém. Agora, solta isso no chat. Você já topou com essa lista explosiva do Apocalipse? Ela te acertou em cheio ou acendeu uma faísca nova? O Apocalipse não veio para aterrorizar, mas para acordar e abraçar. Se essa mensagem tocou uma corda aqui dentro, dê um like para espalhar essa luz, comente e se inscreva.
para não perder as próximas revelações que vão transformar seu conhecimento de Deus. Você não está sozinho nessa não. Estamos aqui torcendo por cada passo seu rumo àquele banquete eterno. Um abraço gigante e até a próxima. Que a verdade de Jesus te envolva hoje. Deus te abençoe. Até breve.